I am the night. I am vengeance. I am Batman. Olá pessoas, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um dos personagens da DC Comics que é até hoje mais trabalhado nos quadrinhos e que vai ganhar uma adaptação dirigida pelo Matt Reeves com o título The Batman. Hoje vamos falar da HQ que vai servir como base, um dos materiais que o próprio diretor falou que vai servir como base, que é a HQ Batman Ego. Como infelizmente eu não tenho ela no meu acervo, essas aqui vão ficar apenas de enfeite no cenário. Então vamos lá. A premissa da HQ Batman Ego gira em torno de um embate psicológico que a persona Bruce Wayne está tendo com o seu alter ego, o Batman. O quadrinho ele começa quando ele está perseguindo um criminoso que delatou o Coringa, entregou a localização do Coringa e, consequentemente, ele foi preso e foi parar no Asilo Arkham. Então, esse criminoso está fugindo da cidade porque ele sabe que quando o Coringa sair do Arkham, ele vai atrás dele e vai assassiná-lo. Quando o Batman chega para falar com esse delator, ele descobre que, com o medo que ele sentia da personificação do Coringa, sabendo o que ele é capaz de fazer, ele termina assassinando a própria família, no caso, o delator assassina a própria família, e ele termina se suicidando na frente do Batman. E ele ainda coloca culpa no Batman por ter, de uma certa forma, contribuído para isso, porque ele só faz prender os criminosos e, consequentemente, quando eles saem, eles podem cometer os crimes novamente. E é exatamente esse ponto que faz o Batman entrar num processo de crise existencial sobre se de fato ele está fazendo a coisa certa no combate ao crime de Gotham. Como nós sabemos, o próprio personagem ele é uma figura um tanto controversa, complexa. Por quê? A família Wayne é uma família rica, poderosa, correto? E em algumas versões recentes das HQs fica muito subentendido o quanto os Wayne eles podem até ter prejudicado mais a cidade do que ajudado a cidade. Então, de uma certa forma, é como se na narrativa de muitos quadrinhos do Batman mostrasse essa ambiguidade do personagem no qual ele está combatendo o crime, mas de uma certa forma ele convive com pessoas na sociedade de Gotham que são corruptas, que contribuem. Pessoas da aristocracia de Gotham que de uma certa forma estão sendo imparciais para melhorar a cidade. E eu sinto que, para aqueles que assistiram os últimos trailers do The Batman, que vai ser dirigido, ou que, no caso, o trabalho já foi feito pelo Matt Reeves, né? Então, e estão aguardando para o lançamento do filme agora em março, de uma certa forma, muito que os trailers mostraram é exatamente o fato de que a família Wayne, de uma certa forma, ela tem culpa no cartório, ela não contribuiu, né, para melhorar a cidade, e parece que a jornada do filme vai ser o próprio Bruce Wayne perceber o quanto o que ele está fazendo tem um forte impacto na cidade e ainda assim pode vir tanto a contribuir quanto a tornar a Gotham mais perigosa. É um personagem muito complexo mesmo, essa relação ambígua, né, de um milionário, bilionário que está tentando tornar a sua cidade um lugar mais seguro, mas que ao mesmo tempo ele convive com pessoas do ciclo aristocrático que não fazem o mesmo, é o que torna um personagem muito carismático, né? Muito bom de ser trabalhado para qualquer roteirista de quadrinhos, né? Essa história do Darwyn Cooke, ela é tão excelente porque ela realmente, eu diria que o que tanto o Alan Moore ou o Frank Miller, né, com a Piada Mortal e até mesmo o Cavaleiro das Trevas, e também a HQ Silêncio, né, do Jeff Loeb, fica muito claro o quanto esses personagens eles sabem trabalhar muito o aspecto da ação, da violência, né, no personagem, e também eles em certos momentos, né, eles conseguem no roteiro trazer coisas que giram em torno da psique do personagem. Porém, eu acho que o Darwyn Cooke ele fez completamente o oposto. Ele foi num caminho contrário. Ele disse essa HQ ela não vai ter aspectos de ação e de violência e vai ser o grande foco no roteiro de um embate psicológico do personagem. Agora eu vou trazer um conceito que o Darwyn Cooke trabalhou muito bem, que é a tríade psicanalítica, né? Que foi desenvolvida pelo médico, né, e psicanalista Sigmund Freud no século XX, que consiste numa tríade do mapa psíquico que é dividido entre
id, ego e superego. Eu não vou entrar em muitos aspectos, porque isso envolve primeira tópica, segunda tópica freudiana. Então, aqueles que têm conhecimento de psicanálise vão entender que tem a tópica, que é uma representação topográfica, enquanto tem a segunda tópica, que é mais são instâncias psíquicas. É um pouco, não que seja complicado, porém eu não vou me estender muito nesse assunto. Mas essa tríade psicanalítica, ela foca nos aspectos do id, ego e superego, né, certo? Conceitos esses que o próprio Freud ele também bebeu de filosofias antigas, né, como o próprio budismo. Sigmund Freud ele tinha uma estátua do Buda no seu escritório, então ele, de uma certa forma, ele foi um grande leitor de filosofia estoica também. Então, o que é fascinante quando a gente vai estudar sobre esses caras é ver o quanto eles também beberam da fonte dos antigos para construírem as suas teorias da psicologia, correto? Na Gestalt terapia também existe isso, né? Muita inspiração do budismo. Então, estoicismo, budismo, várias filosofias de origem greco-romana, né? Elas têm um grande impacto na formação de várias correntes psicológicas. Agora, voltando à questão dessa tríade, de uma forma bem simplificada, nós podemos ver que existe, de fato, o conceito do id, que para a psicanálise é o equivalente às pulsões, que podem ser tantos desejos, né, e tendências violentas e tudo mais. Existe o ego, que tem a função de ser o mediador entre o id e o superego. E o superego, ele corresponde aos valores morais, os valores sociais que foram internalizados, e ele é a personificação da lei, da ética, da moral. Então, o que é que o ego ele faz nessa tríade? Ele é aquele que toma as decisões. De um lado, ele está ouvindo os desejos incontroláveis, as pulsões violentas, as pulsões sexuais, tudo aquilo que há de violento nesse caldeirão que é o id, e que de fato a própria palavra já diz id, né, no alemão ela tem um conceito de a coisa. É como se fosse algo que surge do nada, né? Então, de uma certa forma, nossos desejos, nossas paixões, eles surgem do nada. Então, é o id. Então, qualquer tipo de comportamento, seja de cunho sexual, violento, ele vai vir dessa instância. Então, o ego ele vai receber isso e, ao mesmo tempo, ele vai estar ouvindo o que o superego tem a dizer sobre isso. Por isso que ele está nessa função de ser o ponto de equilíbrio e ele, de fato, é aquele que toma as decisões. Ou ele vai, de uma certa forma, ouvir muito mais o que o id tem a dizer, correto? Ou ele vai ouvir muito mais o que o superego tem a dizer. Então fica nesse intermediário, ele é aquele que toma as decisões. E por que eu estou falando isso? Porque na HQ do Darwin Cook, nós percebemos que existe um embate muito freudiano, que ele traz, que é como se Bruce Wayne e o Batman estivessem tendo uma conversa sobre se o que eles estão fazendo de fato está surtindo algum efeito na sociedade de Gotham. Após os eventos que eu citei no começo do vídeo, que ele vê o delator matando a própria família e cometendo suicídio, ele volta para a Batcaverna e ele fica realmente num processo de crise existencial, de angústia, se perguntando se o que ele está fazendo realmente está surtindo efeito. Então surge essa manifestação psíquica que é o Batman, que começa a conversar com o Bruce Wayne. E é nesse ponto que nós vemos um paralelo com a tríade psicanalítica id, ego e superego. Porque é quase como se o Batman ele fosse uma manifestação pura do id. Ele é pura violência, ele é puro desejo. Tudo que ele quer é realmente bater nos criminosos. E ele tem um desejo também controlado de matar eles. Enquanto que nós percebemos que o superego, no caso, nessa narrativa seria o equivalente ao Bruce Wayne, que está tendo um embate, ele adquiriu um código de ética, um código de moral. Então, é por isso que eu tenho muitas ressalvas com a versão do Batman do Zack Snyder. É claro que eu sei que ele já é o Batman que virou 100% id, porém, para aqueles que leem os quadrinhos do Batman, sabem que ele é exatamente isso que o Darwin Cook falou. Ele é a violência, correto? Mas ele também é superego. Então, o que mais me incomoda na versão do Zack Snyder é que parece que ele esqueceu o superego do personagem. Ele ainda tem os valores, ele ainda tem um limite que ele não pode cruzar. Até mesmo na HQ Cavaleiro das Trevas, nós podemos perceber que o único personagem que de fato ele mata é o Coringa, correto?
porque ele percebeu que não tinha mais jeito mesmo, foi a exceção que ele fugiu à regra. Mas ainda assim, você vê que mesmo quando ele volta a tomar o controle, né, que ele fica aposentado e ele volta a assumir o manto, ele ainda segue algumas condutas éticas, morais do personagem. Ele volta mais violento, volta, mas ele ainda segue as condutas morais e éticas, correto? Então, por que essa HQ é tão importante para analisar a psique do personagem? Exatamente pelo fato de que nós temos que analisar essa tríade freudiana na psique do Batman. Ele tem um trauma, o trauma de uma certa forma intensificou a formação do superego dele. E por que eu estou dizendo isso? Para os que conhecem a história do trauma do Beco do Crime, sabe que a família Wayne, né, foi assassinada por uma arma de fogo. Então, o simbolismo, a visão simbólica da arma no subconsciente do personagem é de um conceito completamente de aversão, porque ele sabe lá no fundo que a própria arma que causou a morte dos pais dele foi o mecanismo, né, que ele desenvolveu uma certa aversão pelo aspecto da arma em si. E muitas HQs do Batman trabalham essa aversão dele por armas de fogo, que é algo que faz com que ele, de fato, quando ele vai combater o crime, ele utilize outros tipos de artefato. A HQ, no caso do Cavaleiro das Trevas, nas partes que ele usa arma de fogo, necessariamente não é para ferir. E olha que nem são armas de fogo, com exceção de uma parte que ele usa para ferir um cara e ainda assim não mata. Lembrando que ele também usa um rifle para ele chegar de um ponto ao outro, correto? Então, nós percebemos que na versão do Frank Miller, ele ainda está, de uma certa forma, ele está deixando o id mais no controle de fato, mas ele ainda segue alguns princípios do superego no decorrer da HQ. Ele só beira realmente a sair desse ponto do superego quando é mais pro final, que é a luta dele com o Coringa, correto? O que eu quero dizer é que essa estrutura ambígua, essa estrutura dual, e de fato nós podemos definir Batman como dualidade entre o desejo, a vontade de querer assassinar, de querer ferir, mas ainda assim ele tem um código de ética que é parte do superego, é algo que é recorrente na persona deste antagonista barra anti-herói, né, do universo DC. Então, tanto que recentemente houve entrevistas com o elenco de The Batman no qual o próprio ator ele definiu exatamente esse conceito, que ele sim está nesse dilema existencial entre o desejo de querer fazer justiça com as próprias mãos, mas ainda assim ele desenvolveu um superego, ele desenvolveu uma estrutura que faz com que ele não cruze o limiar, o limite, exatamente porque ele teme que a partir do momento que ele cruze o limite, ele vai se tornar o equivalente ou pior do que o assassino que matou a família dele. Então, ao mesmo tempo, existe um medo, uma aversão dele também cruzar a linha de tornar-se um criminoso e terminar tornando-se a personificação do assassinato ou do assassino dos pais dele. Ele realmente morre de medo de tornar-se isso. Ele tem medo de tornar-se um assassino. Então é por isso que a HQ do Darwin Cook, ela trabalha isso. Ela trabalha que o Batman, a entidade Batman, que é a violência, ela surgiu através do medo, através do momento que ele perdeu os pais. Foi no momento do beco do crime, no momento do trauma, que o id, esse desejo por violência, esse desejo por fazer justiça, ele terminou se intensificando no personagem. E é claro que com o decorrer da narrativa, o superego também se desenvolveu. Então, no final da HQ, que essa HQ ela é basicamente diálogo, ela está focada apenas no diálogo entre essas duas personas para ver qual delas vai vencer. Enquanto uma defende que tem que cometer os assassinatos porque assim eles vão realmente fazer vão melhorar Gotham, enquanto o outro ele diz que não, se a gente cruzar a linha não vai melhorar a condição da cidade, não vai melhorar os valores morais, sociais da sociedade, apenas vai piorar a persona do Batman. Então eu recomendo fortemente essa HQ, e olhe que ela tem poucas páginas, ela de fato ela não tem ação, né,
que a gente é acostumado a ver nas HQs do personagem, ela é focada no diálogo, o que torna ela realmente um grande marco dos quadrinhos deste personagem. Bom, essa é a minha dica para os que estiverem interessados em conhecer mais sobre a psique do personagem. E assim, eu não vou procurar entrar em muitos spoilers, porque acho que eu já falei muito da HQ, por sinal, que realmente acredito que o melhor é vocês lerem para tirarem suas próprias conclusões. Mas quando eu li o Batman Ego, eu claramente consegui pescar essas referências que eu falei, né, sobre a tríade id, ego e superego na HQ, porque de fato é um embate entre a pura violência e ainda assim os valores que estão internalizados, correto? Que eu acho que para qualquer roteirista que vá trabalhar com um personagem, esses dois elementos têm que estar bem contidos, certo? É claro que isso vai causar toda uma polêmica, né? Porque tem toda a polêmica de se o herói mata ou não mata. Mas assim, eu acredito que existem heróis e existem anti-heróis no universo dos quadrinhos, né? Por exemplo, se a gente pegar o Peter Parker na Marvel, ele de fato ele segue essa tríade id, ego e superego. Ele tem a vontade de, às vezes, cruzar a linha, mas ele é superego. Então, tem certos personagens do universo dos quadrinhos que de fato eles seguem o desejo de combater o crime, mas eles também seguem os valores que estão internalizados no subconsciente deles. Enquanto que existem, de fato, personagens que são ou antagonistas ou anti-heróis que eles são apenas puro id, são apenas pura violência. E a gente pode pegar vários exemplos, né? Tem o Punisher, né, da Marvel, tem o Deathstroke na DC. Então, existe, de fato, para os que são mais do público de leitores de quadrinhos, aqueles que cruzam a linha e aqueles que ainda mantêm um código que permite que eles não ultrapassem além disso. Existe. Então isso é algo que, para quem, de fato, para os que estão adaptados e acostumados a lerem quadrinhos, a gente percebe esses elementos. Tanto que quando eu cresci lendo Marvel Millennium Ultimate Homem-Aranha, eu me lembro que em muitos momentos o Peter do universo Ultimate ele tinha vontade de ir além, né, de cruzar a linha, mas ele sempre mantinha-se, né, no controle. E se a gente pegar várias HQs clássicas, né, do Batman, como o Ano 1, o próprio Rush, né, até o Cavaleiro das Trevas, com exceção do que ele faz com o Coringa, você vê que ele ainda existe esse resquício dos valores morais do personagem. Por isso que eu estou recomendando Batman Ego para vocês, porque eu acho que ela é uma ótima porta de entrada para você, de fato, entender como funciona a psique do personagem. E eu acredito que o Darwin Cook ele fez a melhor definição possível para você entender o dilema moral, o dilema existencial que ele tem na sua psique. Por isso que é a melhor forma de começar a ler Batman, para mim, é Batman Ego, sem sombra de dúvidas. Correto? Então, aqueles que são fãs do personagem podem vir, podem falar comigo, a gente pode ter uma conversa bem educada, respeitosa sobre o personagem. Lembrando que isso aqui é ficção, correto? Então, não precisamos levantar a bandeira do Batman mata, Batman não mata, ele é um personagem fictício. Eu estou apenas trazendo a minha visão sobre o personagem. Vocês podem contestar, fiquem à vontade. Mas é basicamente passar para vocês que a minha experiência de leitura com o Batman, ela está muito focada nessa relação do Batman Ego, que é a tríade id, ego e superego, no qual ele tem o desejo, de fato, mas ele ainda assim tem superego. Então é por isso que eu acho importante destacar essa característica, que é o que eu absorvi muito lendo quadrinhos durante a minha vida, correto? Tanto que você pode separar, classificar os heróis que eles têm um código e os que não têm um código, né? Isso em vários exemplos. Bom, eu vou encerrar o vídeo por hoje. Me sigam nas redes sociais, cliquem no sininho, compartilhem este link nas suas mídias sociais e também, se possível, me sigam no canal, porque assim vai tornar o material muito mais diversificado e o algoritmo vai entender que eu estou publicando conteúdos, vídeos, e vai fazer com que fique mais diversificado para outras pessoas que gostam tanto de quadrinhos, quanto de cinema, quanto de literatura. Tá bem? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!